A revelação que Daniel fez sobre a congregação cristã no Brasil deixou o país inteiro em choque. Era uma tarde tranquila de terça-feira, 17 de junho de 2025, no estúdio do programa de entrevistas mais assistido do país. Daniel, metade da lendária dupla João Paulo e Daniel, estava ali para uma conversa descontraída sobre seus 40 anos de carreira, falar da saudade do parceiro João Paulo e promover seu novo projeto solo. O roteiro era simples: sucessos, bastidores, histórias engraçadas da estrada. Mas quando o apresentador tocou no assunto raízes e perguntou sobre os valores que moldaram sua personalidade, algo mudou no semblante do cantor. Daniel ficou em silêncio por longos segundos, olhou para as próprias mãos, respirou fundo e disse algo que cortou o ar do estúdio como uma lâmina. Tem uma coisa que eu carreguei comigo por décadas e nunca tive coragem de falar publicamente. Acho que chegou a hora. A produção imediatamente percebeu que algo extraordinário estava para acontecer. As câmeras se ajustaram, o silêncio tomou conta do estúdio e o que saiu da boca de Daniel nos próximos 40 minutos mudaria para sempre a forma como o Brasil o enxergava. Eu fui da congregação cristã no Brasil, disse Daniel, com uma simplicidade que ecoou como um trovão. E não foi só uma passada rápida, não. Foram quase 3 anos da minha vida, numa época que eu estava completamente perdido, bem antes da fama chegar. O apresentador, visivelmente surpreso, mal conseguiu formular a próxima pergunta. Daniel, então, começou a revelar uma história que nem João Paulo, seu parceiro de décadas, conhecia completamente. Era 1981, Daniel tinha apenas 18 anos e vivia em Brotas, interior de São Paulo, trabalhando numa fábrica de calçados durante o dia e sonhando em ser músico nas horas vagas. O dinheiro era contado, as oportunidades eram raras e muitas noites ele se questionava se realmente tinha talento para seguir no mundo artístico. Tinha uma família na minha rua, os Silva, que eram da congregação cristã. O senhor José Silva trabalhava na mesma fábrica que eu, e toda segunda-feira ele chegava diferente, com uma paz no rosto que eu não conseguia entender. Um dia perguntei para ele qual era o segredo, e ele respondeu: "É Jesus, meu filho. Vem conhecer nossa igreja domingo que vem." Daniel confessou que inicialmente resistiu. Vinha de uma família católica tradicional, tinha preconceitos com outras denominações e achava que igrejas evangélicas eram muito barulhentas. Mas seu José insistiu de um jeito tão carinhoso, com tanta sinceridade, que eu pensei: que mal pode fazer ir uma vez? A primeira experiência na CCB, segundo Daniel, foi um choque completo. Cheguei esperando encontrar pastor gritando no microfone, pedindo dinheiro, fazendo show, mas quando entrei naquela sala simples, só vi silêncio, um órgão tocando suavemente e pessoas de joelhos, orando de verdade. O que mais o impactou naquele primeiro culto foi um hino específico que cantaram. Era o hino 5, Conta-me a História de Cristo. Quando aquelas vozes se uniram sem microfone, sem banda, só a fé pura ecoando pelas paredes, eu senti um arrepio que subiu da sola do pé até a raiz do cabelo. Era como se alguém tivesse acendido uma chama dentro do meu peito. Daniel revelou que chorou naquele primeiro culto. Chorei que nem criança pequena, sem conseguir entender por quê. Mas havia uma presença naquele lugar que eu nunca havia sentido. Seu José não me pressionou, não fez perguntas, só me deu um abraço na saída e disse: "A casa de Deus está sempre aberta para você, filho." Nos meses seguintes, Daniel passou a frequentar a congregação religiosamente. Ia nos cultos de domingo de manhã, nas orações de quinta-feira, nos ensaios de hinos aos sábados. Aprendi dezenas de hinos de cor, conheci famílias inteiras, participei de batismos, casamentos, velórios. Era um universo completamente novo. Durante esse período, Daniel aprendeu lições que, segundo ele, moldaram sua personalidade para sempre. Os irmãos da CCB me ensinaram sobre humildade verdadeira, sobre ouvir antes de falar, sobre encontrar Deus no silêncio interior. Eu era um jovem ansioso, sempre querendo me destacar, mas ali aprendi o valor da simplicidade. Uma história específica que Daniel contou emocionou até mesmo a equipe técnica do programa. Teve uma noite que cheguei na congregação destruído emocionalmente.
Tinha acabado de ser demitido da fábrica, estava devendo 3 meses de aluguel, pensando seriamente em desistir da música e voltar para a casa dos meus pais derrotados. Durante o culto, um irmão idoso, Senhor Benedito, se levantou para dar testemunho. Era um homem simples, pedreiro aposentado, que eu conhecia há meses. Ele falou sobre como Deus o havia sustentado durante 50 anos de trabalho pesado, criando 6 filhos, sem nunca faltar comida em casa. No final, disse uma frase que nunca mais saiu da minha memória. Irmãos, quando achamos que estamos no fundo do poço, é porque Deus está preparando o terreno para nos elevar mais alto do que jamais sonhamos. Daniel pausou a narrativa, visivelmente emocionado. Cara, foi como se ele estivesse falando diretamente com a minha alma. Saí daquele culto com uma certeza inabalável de que não podia desistir dos meus sonhos. 3 semanas depois, conheci o João Paulo numa festa junina, formamos a dupla, e vocês conhecem o resto da história. O apresentador, percebendo a profundidade da revelação, perguntou se Daniel mantinha contato com aquelas pessoas. A resposta surpreendeu ainda mais. Mantenho contato até hoje. Seu José, que me levou pela primeira vez, se tornou como um pai espiritual para mim. Senhor Benedito, que deu aquele testemunho marcante, eu o visitei no hospital quando ele adoeceu, anos depois. Muitas famílias daquela congregação eu considero minha verdadeira família. Mas o mais incrível, continuou Daniel, é que quando ficamos famosos, eles continuaram me tratando exatamente igual. Quando eu voltava para Brotas e aparecia na congregação, me recebiam sem alarde, sem pedidos de foto, só com aquele amor genuíno de sempre. Me chamavam simplesmente de Irmão Daniel. Daniel revelou que muitos dos valores aprendidos na CCB influenciaram diretamente sua carreira artística. A humildade que aprendi lá me ajudou a nunca perder a cabeça com o sucesso. O respeito pela família, a importância da oração sincera, a busca por Deus no silêncio, tudo isso ficou gravado na minha alma. Várias músicas que gravei têm essa pegada mais espiritual por causa daqueles anos na congregação. Uma confissão particularmente tocante foi quando Daniel falou sobre como aquela experiência o sustentou nos momentos mais difíceis da carreira. Quando João Paulo morreu, eu voltei diretamente para aquela congregação em Brotas. Não avisei ninguém, só apareci no culto de domingo, sentei no mesmo banco de sempre. Os irmãos me acolheram, oraram comigo, me consolaram sem precisar de palavras elaboradas. Foi ali que encontrei forças para não desistir da música. O apresentador perguntou se Daniel havia considerado se tornar membro oficial da CCB. Considerei muito seriamente. Cheguei até a estudar as doutrinas, participei de várias reuniões preparatórias, mas naquela época a carreira decolou, começaram as viagens constantes, os shows todo fim de semana e acabei me afastando fisicamente. Mas espiritualmente, nunca me afastei daqueles ensinamentos. Hoje, frequento outra denominação que se adapta melhor à minha rotina de artista, mas tenho um amor eterno pela congregação cristã. Foram eles que me apresentaram a um Deus real, sem artifícios, sem marketing religioso. Foi lá que aprendi que fé verdadeira não precisa de holofotes para brilhar. Quando a entrevista foi transmitida no domingo seguinte, a reação foi instantânea e massiva. O trecho sobre a CCB viralizou em todas as redes sociais em questão de horas. Milhares de membros da congregação cristã se manifestaram, surpresos e profundamente emocionados com o depoimento. Jamais imaginei que o Daniel tivesse essa ligação com nossa denominação, comentou um usuário no Instagram. Agora entendo de onde vem aquela serenidade dele nos palcos, aquela humildade mesmo sendo tão famoso. Outro escreveu, que testemunho lindo, mostra como Deus trabalha de formas misteriosas na vida das pessoas. Mas o que realmente surpreendeu foi a avalanche de mensagens que Daniel começou a receber. Centenas de irmãos da CCB de todo o Brasil compartilhavam suas próprias histórias. Outros agradeciam pela forma respeitosa como ele havia falado da igreja. Muitos contavam como suas músicas os haviam ajudado em momentos difíceis. Uma mensagem em particular o emocionou até as lágrimas. Era do filho de seu José, que havia falecido 2 anos antes. Irmão Daniel, meu pai sempre falava de você com muito carinho. Dizia que sabia que aquele jovem tímido que frequentava a nossa congregação tinha algo especial.
Papai morreu ouvindo suas músicas, sabendo que de alguma forma havia contribuído para formar o homem que você se tornou. Profundamente tocado pela repercussão, Daniel gravou um vídeo emocionado que postou em todas as suas redes sociais. Pessoal, estou genuinamente emocionado com as mensagens de carinho dos irmãos da congregação cristã. Não falei na entrevista para fazer marketing ou ganhar novos fãs. Falei porque senti no coração que era hora de honrar publicamente pessoas que foram fundamentais na minha formação como ser humano. No vídeo, Daniel destacou aspectos específicos da CCB que o marcaram para sempre. O que mais me impressiona nessa denominação é a autenticidade da fé. Não tem show, não tem espetáculo, é simplesmente o coração falando diretamente com Deus. Os hinos são cantados sem instrumentos além do órgão, mas com uma emoção que penetra na alma. Outra lição preciosa que aprendi foi o valor transformador do silêncio. Numa época em que todo mundo quer gritar para ser ouvido, eles me ensinaram que às vezes é no silêncio profundo que ouvimos a voz de Deus com mais clareza. Isso revolucionou minha vida pessoal e minha música também. Daniel revelou ainda que mantém o costume de escutar hinos da CCB, especialmente durante viagens longas. Tenho uma coletânea completa dos hinos da congregação no meu celular. Quando estou na estrada, cansado, às vezes coloco para tocar e me transporto instantaneamente para aqueles tempos de simplicidade e paz interior. Mas a revelação mais surpreendente veio uma semana depois, quando Daniel anunciou que visitaria discretamente algumas congregações durante sua turnê solo pelo interior. Não vou fazer marketing disso, não vou chamar imprensa, só quero matar a saudade, reencontrar alguns irmãos, participar dos cultos como um membro qualquer da família de Deus. E foi exatamente assim que aconteceu. Em Ribeirão Preto, Daniel chegou mais cedo na cidade e apareceu numa congregação local para o culto de domingo de manhã. Os irmãos ficaram surpresos, mas o receberam com naturalidade cristã. Ele se sentou discretamente no fundo, participou do culto normalmente, cantou os hinos com emoção visível. Foi profundamente emocionante, relatou depois um dos anciãos que estava presente. Ele chegou sem segurança, sem alarde, só ele. Participou do culto com profundo respeito, cantou os hinos com lágrimas nos olhos. Na saída, conversou com várias famílias, brincou com as crianças, foi extremamente humilde e carinhoso. A notícia se espalhou naturalmente entre as congregações da região e Daniel passou a ser discretamente esperado em outras cidades, mas sempre manteve a simplicidade, aparecendo sem avisar, participando como um irmão comum. Em Bauru, aconteceu algo particularmente marcante. Durante o culto, uma jovem se levantou para testemunhar sobre sua conversão. Eu estava em depressão profunda, pensando até em tirar minha própria vida. Um dia ouvi Estrada da Vida do Daniel e aquela música me fez refletir sobre o valor da vida, sobre Deus, sobre tudo que eu estava desperdiçando. Foi o início da minha transformação espiritual. Daniel, sentado no fundo da congregação, não conseguiu conter as lágrimas. Após o culto, se aproximou da jovem e conversaram longamente. Foi avassalador, confessou depois. Perceber como Deus pode usar nossa música para tocar vidas, mesmo quando não temos essa intenção evangelística direta, é inexplicável e ao mesmo tempo assustador de tão belo. Essas experiências começaram a transformar Daniel de uma forma que nem ele antecipava. Em entrevistas subsequentes, passou a abordar mais abertamente temas de fé, espiritualidade na arte, como valores cristãos podem coexistir harmoniosamente com o mundo do entretenimento. Muitos pensam equivocadamente que artista não pode ser genuinamente religioso ou que religioso não deveria ser artista. Mas aprendi desde aqueles anos formativos na congregação que Deus pode usar qualquer talento para propósitos maiores. A música é um dom divino e, como todo dom, deve ser exercido com profunda responsabilidade moral. Em um show recente em Brotas, sua cidade natal, Daniel fez questão de mencionar publicamente sua gratidão eterna à congregação cristã. Quero agradecer de coração aos irmãos da CCB que estão presentes hoje. Vocês foram alicerces fundamentais na minha formação humana. Muito do homem que me tornei devo àqueles ensinamentos profundos de humildade, fé e amor genuíno. A plateia reagiu com emoção palpável, especialmente os membros da congregação presentes.
Após o show, vários se aproximaram para cumprimentá-lo, reavivando memórias preciosas daqueles primeiros anos. Mas o momento mais emocionante aconteceu quando Daniel reencontrou Dona Benedita, viúva do Senhor Benedito, que havia dado aquele testemunho marcante décadas atrás. Quando vi aquela senhora de cabelos brancos me esperando na porta da congregação, com o mesmo sorriso acolhedor de sempre, desabei em lágrimas na frente de todo mundo. Ela me abraçou como uma mãe abraça o filho que volta de viagem longa e disse: "Eu sabia que você voltaria. Sempre orei por você, sempre pedi para Deus te proteger e te usar para abençoar multidões." Foi um dos momentos mais intensos e significativos da minha existência. Hoje, Daniel mantém uma relação respeitosa e profundamente afetuosa com a Congregação Cristã no Brasil. Embora não seja membro oficial, considera-se eternamente grato pelos ensinamentos recebidos. Eles me apresentaram a um cristianismo autêntico, sem artifícios, fundamentado na fé pura e no amor verdadeiro. Isso moldou minha alma para sempre. Quando questionado sobre qual o principal ensinamento que absorveu daquela experiência transformadora, Daniel responde sem hesitar: que Deus não se impressiona com fama, dinheiro ou status social. Ele busca sinceridade absoluta no coração. E foi exatamente isso que encontrei na congregação cristã. Pessoas genuínas, buscando o Criador com total transparência de alma. A história de Daniel e sua profunda ligação com a CCB continua inspirando pessoas por todo o país. Demonstra que os caminhos divinos são verdadeiramente misteriosos e que, frequentemente, Deus usa as experiências mais simples para moldar corações de formas que jamais imaginamos possível. E quem sabe essa história ainda reserve novos capítulos, escritos nos bancos humildes de alguma congregação perdida no interior, onde um dos maiores nomes da música sertaneja continua aprendendo sobre humildade, fé verdadeira e o autêntico sentido da existência humana.